Que bênção, tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Eu vi uns rostinhos diferentes aqui, que eu estava com saudade, e eles estão aqui hoje. Eu estou tão feliz de ver essas, deu vontade até de chorar. Foram muitos meses, né? Eu fiquei tão emocionada de ver as meninas entrando, e o nosso culto tem sido abençoado, e as pessoas têm vindo, né? E nós vamos vencer esse período, amém? Hoje, nós vamos falar justamente, fiquei emocionada, hoje nós vamos falar justamente, o nosso tema de hoje é enfrentando o medo, né? E quando eu estava estudando essa palavra e pesquisando, Deus falou tanto comigo, porque várias situações eu já passei, e essa palavra falou muito ao meu coração, viu, gente? Várias vezes, enquanto eu estava estudando, eu tive que parar, dar uma respirada, dar uma choradinha e ver como Deus fala e como a palavra dele, ele é fiel, né? Medo, quem nunca sentiu? Quem nunca sentiu, levanta a mão. Né? O medo é inerente, né, gente? O medo, ele faz parte do nosso dia a dia. Mas eu quero dizer assim, você pode sentir medo, mas você não pode ser medrosa. Você não pode deixar o medo dominar a sua vida e te paralisar. No início da pandemia, eu contei uma história justamente sobre medo, que é uma história interessante, eu vou repetir hoje porque faz parte do nosso contexto. Um senhor que ele se aposentou. Pode sentar, queridas, desculpa. Ia deixar vocês em pé até o final do culto. E no início da pandemia, eu contei essa história de um senhor que ele queria se aposentar e ele queria comprar uma casa na praia. E o sonho dele, ele juntou dinheiro a vida inteira. Eu vou comprar essa casa de frente para o mar. E eu vou nadar todo dia naquela água, o mar do Caribe. E ele juntou tudo que ele tinha para comprar essa casa. Só que ele comprou a casa do jeito que ele queria, em frente ao mar. Água maravilhosa, o azul celeste. E aí uma pessoa foi visitá-lo e falou, nossa, você deve nadar todo dia nessas águas maravilhosas, né? Ele falou, não. Aí ele falou, não? Não nado, não. Você não nada nesse mar? Ele falou assim, não nado, porque quando eu comprei essa casa e me mudei, uma pessoa falou que tinha tubarão. Aí ele falou assim, você já viu o tubarão? Não, nunca vi. Ele falou assim, você nunca entrou na água? Ele falou, não. Mas por que você não entrou? Porque eu tenho medo de tubarão. Mas você nunca viu um tubarão. Mas e se ele resolver aparecer? Então, veja bem, nesse caso, o medo impediu esse homem de viver aquilo que era maravilhoso. Olha só, ele estava em frente ao mar e ele não nadava. Por quê? Ele tinha medo. Mesmo que ele nunca viu um tubarão, ele não entrou no mar. Ele tinha medo de encontrar um tubarão. Você vê como o medo, ele trabalha nas nossas vidas dessa maneira? Como o medo, ele paralisa a gente, nos impede de viver aquilo que é maravilhoso, extraordinário. No caso dele, o extraordinário seria nadar naquele mar de águas cristalinas, maravilhoso. Mas ele não, ele teve medo e não o fez. Eu costumo brincar com uma amiga que ela fala, na pandemia, eu tenho medo. Eu estou gripada, você acha que eu vou morrer? Eu estou gripada, eu espirrei. Você acha que eu vou morrer? E eu falei para ela, eu sou muito sincera. Quem é minha amiga sabe que eu sou muito sincera. E ela falou assim, você acha que eu vou morrer? E eu falei assim, olha, eu tenho duas notícias para te dar. Uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que você vai morrer. Ela... A notícia ruim é que você vai morrer. A notícia boa é que não é hoje, amada. Não adianta sofrer por antecipação, aquilo que nem aconteceu ainda. Você quer ficar o quê? Paralisada? O medo te impede de fazer tanta coisa. Você fica parada, paralisada. Você não age, não experimenta aquilo que é bom. Amém? Então, eu costumo falar para minha filha assim,
quando ela tinha medo de ir na cozinha, pegar um copo de água e estava escuro, e meu apartamento era grande, tinha um corredor grande, e ela falava assim, mãe, eu vou na cozinha, vai ter monstro? Aí eu falava assim, filha, você tem que enfrentar. Como que eu enfrento? Você vai e vai com medo mesmo. Você vai com medo mesmo, você tem que enfrentar. E ela se sentia vencedora, porque ela saía correndo do quarto, ia na cozinha, tampava os ouvidos no meio dela, na cabeça dela, ela pegava um copo de água, voltava correndo, ela falava, mãe, eu consegui. Ela conseguiu vencer aquilo. E nesse caso, com a gente também é assim. Se você tem medo, o medo é inerente, ele vai aparecer. De qualquer maneira ele vai aparecer. Você não pode ser o medo. Você não pode se fixar no medo e dele impedir que você avance. Amém? Enfrentando o medo do futuro. Enfrentando o medo do futuro. Eu confesso a vocês que eu já tive, eu tenho ainda um pouco, mas eu já tive muito medo do futuro. O ano passado eu tive uma crise de ansiedade e eu falei, olha, eu sou crente, eu oro, eu leio a palavra, eu busco. E eu comecei a ver muita coisa acontecendo na nossa vida e eu tive uma crise de ansiedade. O que é a ansiedade? É um medo que é inerente. Ela vem e você fica com medo. E ela me paralisou. Eu comecei a suar. Um dia em casa eu estava... E eu comecei a vir, só vinha coisa ruim na minha cabeça. Eu não estava conseguindo. Eu comecei a suar, eu comecei a tremer. Meus pés suando, minha boca seca, paralisando metade do meu rosto. Tudo isso de medo. Medo do futuro. Aconteceu algumas coisas na nossa vida. E eu comecei a fixar só naquelas coisas ruins. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu vou ter um derrame? E medo do futuro, o que vai acontecer com a gente? Eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade dos meus filhos? Olha a nossa cabeça onde vai, ela vai viajando. E ela vai viajando. Eu vou ter dinheiro para pagar? Como que eu vou me aposentar? Como que eu vou viver? Meu Deus, o que vai ser da gente? O que vai ser da gente? Isso começou a gerar em mim essa ansiedade. E tudo bem, eu fui procurar ajuda, fui no médico, tudo. Mas quem me deu a verdadeira, quem me revelou o que eu deveria fazer foi o Senhor. Porque eu falei, Senhor, eu não sou medrosa. O medo veio, mas eu não sou medrosa. Eu enfrento. Senhor, me ajuda, vai comigo. E na hora, eu fui no médico, tudo, mas... Porque médico não é problema, viu, irmãs? Às vezes a gente tem esse preconceito. Olha, eu estou passando por essa crise de ansiedade, eu tenho medo, mas eu não vou no médico. Eu não vou no médico, porque... Você tem que ir ao médico. O médico é isso. Deus fez os médicos para nos ajudarem. Amém? E a gente tem que procurar ajuda. E eu procurei ajuda do médico, e procurei ajuda do Senhor. E me ajoelhava todos os dias. E pedia ajuda ao Senhor e colocava um louvor. Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor é comigo. Me ajuda a vencer e passar por isso. Não foi fácil? Não foi. Porque o inimigo, ele sabe a tua fraqueza. No meu caso, naquela época, era isso, era o medo. E ele quer te paralisar. Por quê ele quer te paralisar? Porque Deus tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida. Mas o inimigo vai te impedir o tempo todo. Ele vai te colocar coisa no teu caminho para te impedir do quê? De viver aquilo que Deus tem para você. Que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Amém? Hoje, você liga a TV, você tem que estar preparado psicologicamente para ver a TV. Porque você liga a TV, notícia ruim. Desgraça, morte, suicídio, o vírus cresceu, o vírus não sei o quê, o vírus foi para lá, o vírus foi para cá. É o tempo todo porque dá ibope notícia ruim. E isso vai gerando na gente esse medo incontrolável. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Filipenses 4, 6 a 7. Que diz o seguinte: não andeis ansiosos não andeis ansiosos ou amedrontados por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém?
Então, quando um filho meu vem comigo e fala assim, mãe, eu estou com medo. Eu vou fazer uma entrevista e eu não sei como vai ser, eu estou com medo. Você é autoridade espiritual na vida do seu filho, amém? Você pode repreender o espírito do medo na vida dele? Você pode, você deve. Eu falo, filho, nós vamos ajoelhar aqui agora e nós vamos orar. Você sabe que o Senhor é contigo e você sabe tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Você está com medo agora? Não tem problema. Você não pode ser o medroso, o covarde, porque você tem que ter a coragem, porque a coragem é a ação que faz você enfrentar o medo. Você tem que ser corajoso, filho. Vai, o Senhor é contigo. Nós vamos orar, nós vamos ajoelhar, nós vamos jejuar e você vai conseguir. Porque nós não podemos poupar nossos filhos de passar por situações de medo, amém? Nós não podemos, nós temos que encorajar e dar os caminhos para eles conseguirem passar por isso. Porque o medo controlável, ele é passageiro, ele não pode fixar, né? E a nossa oração diária, o que tem que ser? Como mães, nós temos que ter esse relacionamento com Deus, a nossa oração diária, essa comunhão com Deus. Por quê? Porque os nossos filhos têm que ver em nós. Como que ele vai enfrentar o medo se a mãe, babau, não faz nada? A mãe não faz nada, a mãe não ora, a mãe não busca. Como que ele vai ver em você um exemplo? Agora, se você faz, se você busca, se Deus fala com você e se Deus te mostra, o seu filho vai falar, minha mãe faz, dá certo. Então eu vou também, eu vou fazer também. Então você vai ter que ser um exemplo, né? E a gente tem que confiar que Deus é o Deus do presente e do passado, mas é o Deus do futuro. Por quê, queridas, que Ele é o Deus? Porque Ele já esteve lá. A nossa história já está escrita. O futuro dos seus filhos já está escrito. O Senhor já esteve lá. Amém? Posso ouvir um glória a Deus de vocês? Deus é maravilhoso. Abre em Jeremias 29:11. Diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que esperais. Amém? Quando confiamos no Senhor, nós temos paz. O Senhor nos dá essa paz, mas a paz não quer dizer ausência de conflito, não quer dizer ausência de conflito. A paz não quer dizer mudança de condição. Você pode estar numa condição difícil, mas você estar em paz. É essa paz que vem do Senhor. Você pode ter conflitos, você pode ter lutas, mas você tem paz no seu coração. É essa paz que o Senhor nos dá. E a paz, ela significa, o que ela significa? Você ter a paz que vem de Deus. Ela significa você ter um relacionamento pessoal com só aquele que pode te proteger. Se você tem um relacionamento pessoal, você sabe que Ele é fiel. Você sabe que Ele faz, Ele fez e Ele fará. Você tem segurança, amém? Essa paz que tem que invadir o teu coração. E você tem a paz para saber que Ele está ao seu lado. Deus tem um futuro moldado para cada um de nós. E tem um futuro moldado para os nossos filhos, de acordo com a vontade dEle. Amém? É saber aqui, que tudo aqui vai ficar, tudo é passageiro. Nós temos que crer e pensar, queridos, na nossa casa, que é lá no céu, na Jerusalém celestial. Deus tem uma vida maravilhosa. A gente se preocupa olhando só para cá, para o umbigo, para a sua vida. Eu. Mas não é você, é Ele, é por Ele e é para Ele. Ele tem um futuro maravilhoso para nós. Ele já escreveu a sua história, Ele escreveu a história do seu filho. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E nós vamos confiar então. Eu falei assim, por que a gente vai sentir o medo? A gente sente o medo, mas a gente não vai ficar fixa no medo, ser a medrosa. Por quê? Nós vamos confiar em quem, gente? Aquele que tem a eternidade
na mão. Por que ter medo do futuro? Se ele tem a eternidade na palma da mão. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele é o Deus que deu nome a cada estrelinha do céu, cada planeta. Nós somos um grãozinho de nada. E Deus se preocupa conosco. Amém? Ele tem a eternidade e Ele tem a sua vida na palma das mãos dEle. Amém? Enfrentando o medo do fracasso. Vocês sabiam que o fracasso é um dos medos eu acho que está em primeiro ou segundo lugar dos medos do ser humano, é o medo de fracassar? Muitos, assim, de fracassar. As pessoas têm medo de fracassar no amor, de fracassar como mãe, de fracassar no seu trabalho, de fracassar na vida, de fracassar como esposa, de fracassar como líder. Esse medo do fracasso, ele domina, às vezes domina. E as pessoas que têm o medo do fracasso, elas nunca conseguem dar um passo, porque elas têm medo de decisões. A pessoa que tem medo de fracassar, e ela fala, eu não vou para fracassar, porque e se eu errar? O que vão pensar de mim? E se eu for por esse caminho? Tem medo de ser rejeitado, a pessoa tem medo de lidar com o resultado do seu erro. E se eu, mas nem errou ainda, mas já está pensando, e se eu errar? Já está pensando, como que eu vou lidar com isso? A pessoa que tem medo do fracasso, ela tem medo de lidar com resultados. Elas nunca decidem nada. Conhece pessoas que nunca decidem? Está sempre ali, ó. Porque tem medo de arriscar, medo de mudar de emprego. E se eu largar o meu emprego, e eu for para aquele emprego e eu for mandada embora? E se? Mas a pessoa não sai daquilo. Porque ela tem medo de arriscar, ela tem medo, porque ela não conta com o Senhor. Amém? Ela tem medo de ficar sozinha e ela nunca avança. A pessoa que tem medo do fracasso, ela nunca avança. Ela nunca dá um passo adiante. E até agora eu estou pensando, eu falei, eu tenho medo. Eu falei assim, a gente tem medo, mas eu quero voltar a estudar. Agora com 51 anos, eu quero voltar a estudar. Eu falei, o que vão pensar? O que importa é o que Deus pensa de mim. Eu não tenho mais medo de fracassar. Eu vou voltar a estudar. E é assim que Deus trabalha conosco. Vamos falar então de Moisés, né? Vamos abrir a Bíblia então, em Êxodo 2, 11 a 15? Eu vou ler. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu que um egípcio feriu um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou de um lado, olhou de um outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio. E escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, Moisés disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse a Moisés, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente o meu negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Moisés fugiu diante da face do Faraó. Habitou na terra de Midian, assentou-se junto ao poço. Então, o que nós temos aqui? Moisés teve medo. Ele fracassou? Não, ele não fracassou. Mas se você olhar, parece que ele fracassou. Ele feriu um egípcio, e enterrou, teve medo e fugiu. E foi para o deserto. E você olhando, fala assim, puxa, Moisés ia ser o libertador, aí ele pega e foge lá para o deserto. Só que assim, aparentemente pode parecer até um fracasso, mas não era. Sabe por quê? A história quando Deus fala isso, quando a Bíblia conta a história de Moisés, ele conta essa história que Moisés fugiu, parece ser um fracasso, mas eu quero te dizer que na nossa vida, por exemplo, o fracasso não é o fim
parece que acabou, parece que nada vai acontecer, parece que está tudo acabado, mas não é o fim da nossa história. Nós não podemos ter medo de fracassar. Nós temos que avançar a cada dia, porque Deus usa, às vezes, até o fracasso. Até o fracasso Ele usa para falar conosco. Porque, olha, o Moisés fugiu, aparentemente parecia que fracassou. Ele fugiu para o deserto. Ele de um palácio rico, bem bom. Ele saiu e foi pastorear ovelhas. Pode parecer o quê? Uma humilhação. Mas foi? Não. Foi exatamente no deserto que o Senhor falou com Moisés. Porque o Senhor tinha que tratar Moisés. E às vezes, queridas, Deus tem que nos levar para esses desertos. Porque no deserto, nosso ouvido, a gente está sedento de Deus, a gente ouve a voz de Deus, a gente está sedento do que Deus tem para nós. Você está preparado para ouvir a voz de Deus. Não tenha medo do fracasso, viu? Não tenha medo do fracasso, porque o Senhor te tirar do palácio e te colocar no deserto é plano dele, já está escrito. Ele vai falar com você, e é lá no deserto que Ele vai falar com você. E às vezes a gente como mãe, a gente como profissional, e às vezes nossos filhos, a gente tem medo que eles fracassem. E às vezes falta uma oração para a gente falar assim para o Senhor: Senhor, me leva onde o Senhor quer tratar comigo. O Senhor quer tratar comigo aonde? Precisa ser no deserto pastoreando ovelhas, mas, não é verdade? Mas, Senhor, onde o Senhor quer me levar? O Senhor quer me levar para onde? Para que eu ouça a Tua voz. O Senhor quer me tirar daqui? Amém, eu aceito, eu vou. Não tenha medo de fracassar. Assim como Ele fez com Moisés, que se tornou o libertador de todo o povo hebreu, Ele pode fazer com você uma obra maravilhosa na sua vida. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de fracassar. Recomece quantas vezes o Senhor falar com você. Quantas vezes o Senhor te mostrar, você vai recomeçar. Você vai, obedeça. Não tenha medo do fracasso e nem de recomeçar. Amém? Enfrentando os medos de situações incontroláveis. Marcos 4, 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia outros com ele, outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. E subiram as ondas por cima dos barcos, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele respondeu. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Eu acho que não é tímido bem a palavra, mas por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles se apavoraram com medo, né? Porque situações incontroláveis, elas podem aparecer todos os dias. Não pode? É uma enfermidade. Ela pode vir como uma enfermidade. Ela pode vir como uma traição. Ela pode vir como um abandono. Ela pode vir como um desemprego. Amém? As situações incontroláveis, elas aparecem o tempo todo. E às vezes a gente até perde um pouquinho o raciocínio, a gente toma decisões que não deviam na hora do pânico. Porque a tempestade vem e ela chacoalha.
Ela bate de tudo quanto é lado. E se você não tiver um foco, você vai. Você embarca e você afunda. Nós teremos medo? Lógico que nós teremos medo. Mas agora, como que a gente pode vencer a tempestade? Como a gente pode vencer? A gente pode vencer a tempestade conhecendo aquele que fez todas as coisas. Os discípulos estavam no barco, o barco chacoalhando, a onda batendo, tudo indo a pique. E eles olhando para onde? Eles estavam olhando para onde? Só para a tempestade, para o tamanho das ondas. Eles estavam olhando para o tamanho das ondas, estavam olhando o mar agitado, o barco balançando. Só que eles esqueceram de uma coisa, de olhar para lá. Às vezes a gente olha aqui e não olha aqui. Olhe para o Senhor, porque o Senhor, Ele estava no barco e hoje o Senhor também está no seu barco. Amém? O Senhor também está na sua casa. Ele não perdeu o controle da sua vida, querida. Ele não perdeu o controle da sua casa. Porque assim, eu fiquei imaginando eu no barco, né? Meus filhos, aqui ó, o barco chacoalhando, onda batendo, né? Aquela quebradeira. E você, Márcia falaria, Lorena, Mateus, vem cá. Mamãe está aqui. Fica tranquilo, mamãe está aqui. Mamãe está aqui, mamãe está aqui. A onda gigantesca vindo. Só que não é você. Não é você. Então, não é você. Você tire o foco de você. Porque não é você que vai proteger os seus filhos. Não é você que vai deixar a tua casa em pé. É o Senhor. É o Senhor. Por quê? Porque o Senhor está onde? No teu barco. Olhe para o Senhor. Para de olhar tudo que está aqui. Para de olhar todas as situações que só te leva para o chão. Que só te leva a cair. Olhe para o Senhor, que fez todas as coisas. Que uma palavra dEle, oh, aleluia. Oh, Deus é maravilhoso. Uma palavra dEle, Ele vai falar, aquieta-te. Aquieta-te. E toda a tua tempestade vai embora. Ó. Porque é só Ele que tem esse poder. Amém? Então a gente tem que tirar esse foco de nós, que nós conseguimos, nós vamos fazer, nós resolvemos. Não. O seu filho, você vai ensinar os seus filhos a confiar nas mãos dele, não nas suas. Porque as suas, querida, não pode fazer nada. Suas mãos não podem fazer nada. Mas as mãos do Senhor, eles alcançam lugares longos. E só Ele pode resolver. Amém? Ele está no seu barco. Tome posse hoje, querida, que o Senhor está no seu barco, está na sua casa. Ele não te abandona. Amém? Não temerei, Senhor. Eu não temerei porque Tu estás comigo. Tu estás comigo, Senhor. Agora, se você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e eu queria muito falar assim para quem está em casa, e para quem está aqui, se você não conhece esse Deus, se você nunca teve um encontro com esse Deus maravilhoso, que acalma a tempestade, que cura enfermos, que sabe o nome das estrelas do céu, que abre o mar, cura cegos, ressuscita mortos. Nosso Deus, querida, é aquele que ressuscitou dos mortos, que morreu na cruz para te dar salvação. Se você em casa não conhece esse Deus, eu convido você também a ter um encontro com esse Deus maravilhoso, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus de milagre. E se você que já conhece esse Deus, comece a andar com Ele, comece a ter intimidade com Ele, porque Ele tem grandes coisas. Olha, eu acho que Deus não mostra para a gente não ficar ansioso, mas Ele tem tanta coisa para realizar na sua vida, na vida da sua família. O que você precisa fazer? Você precisa buscá-lo. Amém? Em João 15, 7,
diz: se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiseres, e vos será feito. Em João 8,32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A chave está aqui. É só você esticar e pegar. Amém? Tem Hoje, por acaso, eram 11 horas, e veio um testemunho de uma menina que me emocionou muito, porque tem exatamente a ver com esse tema que nós estudamos essa semana, enfrentando o medo, e a história de Laura. Laura é uma menininha de 5 anos, e com 5 anos o pai dela abandonou a mãe e foi embora com uma pessoa mais jovem. E a mãe teve que trabalhar em 2, às vezes 3 empregos para sustentar Laura. E Laura foi crescendo nesse ambiente, e a mãe sempre dizia: não sei o que vai ser de nós, não sei o que vai ser do nosso futuro, não sei o que vai ser de amanhã, eu não sei o que nós vamos comer amanhã. Laura, eu não sei o que nós vamos viver, como nós vamos viver. E Laura foi crescendo. Laura é um nome fictício porque eu não vou falar o nome dela, tá? Mas Laura foi crescendo nesse ambiente de medo, de não saber o que vai acontecer amanhã. Ela foi crescendo ouvindo a mãe falar. Passou-se uns 2, 3 anos, a mãe da Laura, trabalhando demais, ficou doente e faleceu. Laura foi morar com uma tia e cresceu sem a presença da mãe, sem a presença do pai e sem direção. Laura tinha medo do passado, que assombrava a sua vida. Laura tinha medo do presente, porque não conseguia se relacionar com ninguém, porque ela tinha muito medo do abandono. E Laura tinha medo do futuro. O que será? O que será da minha vida? Como eu vou viver? Eu vou ser abandonada? Eu vou ter o que comer? Onde eu vou morar? Laura cresceu nesse ambiente. Só que um belo dia, foi apresentado a ela o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que esse Deus, Laura recebeu o Senhor Jesus no seu coração. E esse Deus fez uma revolução na vida dessa menina. Ela entendeu que ela não deveria temer o passado ou o presente e o futuro. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus do passado, é Deus do hoje e é Deus do amanhã. Porque lá no futuro Ele já esteve. E Ele te escolheu do ventre. Ele te gerou no ventre da tua mãe. Ele tem um projeto de vida para você. Amém? Ele tem um projeto de vida para você. Ele já escreveu a tua história. Ele estava esperando esse passo de Laura para conhecer. Hoje ela é uma bênção no reino, porque ela conheceu o amor do Pai. Ela não tem mais medo. Lógico que o medo vem, mas ela sabe lidar com esse medo. É uma pessoa forte, porque conhece aquele que pode todas as coisas. Não é o pai, não é a mãe, não é a tia, é o Senhor, que pode todas as coisas. Ela é uma menina, é uma bênção hoje. E essa história me tocou muito, porque nós também temos que ter esse relacionamento com Deus. Amém? Nós temos que ser como Davi. Davi que... Ele não pensou nenhuma vez, Davi, quando foi derrotar o gigante, ele não pensou nenhuma vez o tamanho do gigante, que deve ser umas 4 vezes maior que ele. Não. Sabe por quê que ele não pensou no tamanho do gigante? Porque ele sabia o tamanho do seu Deus. Irmã, você sabe o tamanho do seu Deus? Você sabe o tamanho do seu Deus, a força do seu Deus? Você sabe o poder que Ele tem? Todo o poder está nas mãos do Senhor. E você tem que tentar buscar esse Deus, tente buscar esse Deus com tanta intimidade, não a ponto de Ele te ouvir, mas a ponto de você abrir os seus ouvidos e você o ouvi-lo. Tenha essa intimidade com o Senhor, porque o Senhor, quando Ele falou
nessa palavra ministrando ao meu coração essa semana, ele falou muito sobre restauração. Eu não sei para quem é essa palavra, eu não sei para quem é essa palavra, se é para alguém aqui ou se é alguém de casa. Mas ele falou, eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela mão e te coloco de pé. Eu te formei do ventre da tua mãe. Não há tempestade, não há vento, não há fracasso, não há situação contrária que vai impedir o meu agir na sua vida. Eu renovo as tuas forças hoje e te coloco de pé para enfrentar toda e qualquer situação que se colocar na sua frente. Receba essa palavra, irmã. Receba essa palavra do Senhor para a sua vida. Tome posse dessa palavra. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele renova as nossas forças e Ele quer ter essa intimidade com você. Você precisa só esticar o braço e alcançá-lo. Você só precisa buscá-lo. Amém? Não vamos deixar hoje o medo. Lene pode vir aqui? Nós não vamos deixar hoje o medo nos paralisar. Amém? Vamos nos colocar firme. Sabe? E no final, para a gente falar, combati o bom combate. Não é? Nós vencemos. O Senhor é conosco. Então, querida, deixa o Senhor fazer esse trabalho na sua vida. Tenha esse particular, tenha essa intimidade com o Senhor. Ele tem muito para realizar. Não deixe o medo te paralisar e que te impeça de você viver o extraordinário de Deus. Porque tudo que Ele tem para você é extraordinário. É tudo grande, não é pequeno, é grande. Amém? Vamos olhar para o reino. Creia hoje, tome posse dessa palavra para a sua vida. Amém?